Apresentação para o Congresso Médico da Universidade Católica de Brasília. Doença de Kawasaki durante a pandemia. Autor-relator Murilo Carvalho da Badia. Coautores Lucas Carvalho da Badia, Maria Clara de Almeida Ferreira, Marcos Gabriel Silva Braz. Orientador Renata Aparecida Elias Dantas. Centro Universitário de Brasília, CEUB. Justificativas para o resumo. A morte, em 5 de junho de 2020, do Dr. Tomizaku Kawasaki, quem descreveu pela primeira vez a doença homônima. O aumento de casos de síndrome respiratória multissistêmica em pacientes pediátricos SIMP associados a SARS-CoV-2 durante e após a pandemia, e também analisar as alterações no padrão sindrômico da doença de Kawasaki em relação à síndrome respiratória multissistêmica em pacientes pediátricos SIMP. Objetivos: ajudar a esclarecer a temática frente à sua atual importância no cenário sanitário vigente. Contribuir para o engrandecimento da discussão acerca do tema. Metodologia. Foi feita uma revisão sistemática da literatura, a partir da base de dados PubMed Medline, utilizando os descritores COVID-19, Kawasaki Disease, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. Foram selecionados 815 textos científicos nos últimos 4 anos, no idioma inglês, na íntegra, completos e gratuitos. Destes, foram excluídos publicações que não contemplavam inteiramente o tema. No fim, foram selecionados 8 estudos. A doença de Kawasaki é uma doença pediátrica febril, aguda e autolimitada. É uma vasculite sistêmica de médios vasos com acometimento de artérias coronárias. É a principal causa de cardiopatias adquiridas e possui como provável causa uma reação exagerada do organismo a infecções. Para critério diagnóstico, tem-se febre com duração de 1 a 3 semanas, geralmente elevada, alterações de extremidades, como eritema endurado em palmas e plantas dos pés e descamação dos dedos, o rash difuso com intensidade em virilhas e períneo e dermatite atópica na fase subaguda. Conjuntivite bilateral não exudativa e alterações orais nos lábios que apresentam ressecados com fissuras e sangramentos, a língua em morango e eritema difuso de orofaringe. Também tem-se linfadenopatia cervical unilateral, normalmente maior que 1,5 centímetros. Outras manifestações não tão comuns são irritabilidade extrema, paralisia facial unilateral transitória, perda auditiva neurosensorial, vômitos, diarreia e dor abdominal. Após a infecção viral pelo SARS-CoV-2, foram percebidos agravos nos sintomas da doença de Kawasaki típica, recebendo a alcunha de Kawa-COVID. Isso ocorre pela ativação de mastócitos responsável pela liberação de marcadores pró-inflamatórios, conhecido como tempestade de citocinas, que se assemelha ao quadro inflamatório da DK tradicional. Tanto a DK quanto a SIMP são vasculites agudas de vasos de médio porte, com predileção pelas artérias coronárias, ocorrendo principalmente na infância. Contudo, foram percebidos fatores pelos quais foi possível dissociar os dois quadros, entre os quais pneumonia intersticial, diarreia, irritabilidade, eritema de mãos e pés, quelite, eritema faríngeo oral, rash e conjuntivite exacerbados. Além disso, a SIMP ocorre em pacientes entre 6 e 11 anos, sem predileção por sexo, e que ocorre entre 6 semanas após SARS-CoV-2. A maioria dos pacientes respondeu bem à terapêutica padrão de glicocorticoides e imunoglobulina intravenosa. Além disso, também responderam ao ácido acetil salicílico e imunobiológicos. A terapêutica de anaquira foi considerada em casos de piora clínica e não houve relatos de óbito nos artigos relacionados. Conclusão. Dessa forma, torna-se evidente a relação e a diferenciação entre a DK e a SIMP. Ressalta-se ainda a necessidade de estudos para contribuir com a discussão temática.